Ed Renekiewicz aprontou mais uma e disse que nós não podemos interpretar a Bíblia de forma literal. E eu concordo com ele e vou te falar sobre isso agora nesse vídeo. Fica aqui comigo. Meu nome é Alexandre Losado, você está no meu escritório, seja muito bem-vindo ao meu canal. E não esquece que aqui falamos de teologia, vida cristã e muito mais. Então já te inscreve no canal, assina o sininho para as notificações. Ed Renekiewicz falou no seu programa Conversas Pastorais que nós não devemos interpretar a escritura literalmente, nós não podemos levar a sério textos porque os cristãos não levam a sério na prática. Por exemplo, textos como quando Jesus diz, se tua mão fizer pecar, então corte a mão e joga fora. Se teu olho te faz pecar, deve cortar o teu olho e lançar fora. E os cristãos não estão cortando suas mãos, não estão arrancando seus olhos. Mas a pergunta que fica é, será que o Ed René tá certo no que ele tá falando? Será que a gente precisa pensar um pouco mais sobre esse tema? Eu quero falar com vocês justamente sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a Bíblia é um livro, uma coleção de livros, com vários estilos diferentes de literatura. Primeiro de tudo é isso. Então perceba, na Bíblia nós temos relatos narrativos, relatos históricos, nós temos cronologia, nós temos genealogia, nós temos poesia, nós temos textos proféticos, nós temos textos em linguagens apocalípticas, nós temos estilo literário, evangelho. Então nós temos as cartas, que são estilos epistolares, livros de datação histórica, tipo Atos, que é uma narrativa que fala sobre uma história, conta uma cronologia de tempo. Então a Bíblia possui inúmeras diferentes tipos literários. E eu concordo com o Ed Renekiewicz que nós não podemos interpretar a Bíblia de forma literal todos os momentos. Porém, em alguns momentos nós precisamos entender ela de forma literal. E quais são esses? Principalmente naqueles momentos que ela está tratando de forma narrativa. O intuito do autor é ser uma narração da história, é contar o que aconteceu e perceber quando, em algum momento, há um estilo de linguagem dentro da narrativa histórica que remeta a um poema. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o que acontece no livro de Êxodo, até o capítulo 14? Nós temos a narração do nascimento de Moisés, da opressão dos israelitas, a saída de Moisés para o deserto, quando ele comete um assassinato, o retorno dele, o início das 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho. Então, no meio desse relato, nós temos o quê? Um cântico, salmo. Então, neste salmo, nesta poesia, algumas coisas serão faladas, serão ditas, que nós veremos que não é literal, mas é um cântico, é algo poético. Se você abrir aqui, você pode abrir. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus abriu o mar com a sua forte mão. Veja, Deus não tem uma forte mão, mas é uma forma de linguagem poética de dizer que Deus é poderoso e pode abrir o mar, pode fazer o mar abrir. É um antropomorfismo, nós chamamos. Tornamos a pessoa de Deus em algo antropo, ou seja, humano, para que possa ficar mais compreensível. Nesse momento, nós não podemos interpretar de forma literal, como se Deus pegasse a mão dele e abrisse o mar, porque não foi isso que aconteceu. Moisés bateu com o cajado na água e o mar abriu. Então, cada texto tem, sim, um diferente contexto e uma forma diferente de interpretar. Os textos proféticos têm um tipo de linguagem diferente. E de onde eu estou tirando isso? Será que isso vem da minha cabeça? Será que isso vem do meu pensamento? Isso vem de dois ótimos livros que são indicados em todos os seminários. O primeiro deles é Entendes por que Lê, do Gordon Fee, que é um livro fantástico. E eu tenho uma paixão pelo livro diferente desse, que é o Interpretação Bíblica do Roy B. Zuck, certo? Para mim, esse é o melhor livro sobre hermenêutica e interpretação da escritura. Eu tentei achar ele aqui no meu escritório, eu tô com ele compactado aqui, não achei, mas eu tenho aqui e foi um livro fantástico, foi um divisor de águas na minha mente de como interpretar a escritura. Muito mais do que o Entendes o que Lê, que é um best-seller também. Então, o Roy B. Zuck, em seu livro Interpretação Bíblica, ensina que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com o seu tipo literário, ou seja, existe poesia, narrativa histórica, profecia, literatura apocalíptica, cartas e ensinamentos diretos. Cada tipo exige sensibilidade do leitor, mas sempre respeitando que a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente confiável e autoritativa. Interpretar corretamente não é duvidar da Bíblia, é honrar o que Deus realmente quis comunicar. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que Deus nos guarda debaixo de suas asas, nós entendemos que isso é uma metáfora, não é que Deus tem asas, mas que nós estamos guardados, como diz o Salmo 91, debaixo protegidos, como uma galinha protege seus pintinhos, como um pássaro protege seus passarinhos, como um gavião protege seus filhotinhos, Deus nos protege. Não quer dizer que Deus tenha asas. Então, nesse sentido, nós não podemos interpretar literalmente. Mas quando, por exemplo, Jesus ressuscita um morto numa narrativa do evangelho histórica, isso é um fato, é narrado como um fato, algo que realmente aconteceu. É citado testemunhas, citado reações de pessoas para aquele contexto daquela época, para que pudessem citar, ver, conferir essas histórias e mostrar
que aquilo ali era real. Agora volta para a fala do Ed René Kivitz. Volta para o que ele falou, que Jesus diz é melhor cortar uma mão do que entrar no inferno com as duas. Ou seja, cortar uma mão, perder ela, entrar no céu maneta, sem uma mão, do que ir pro inferno com as duas. Bom, o que Jesus está fazendo aqui é fazendo um paralelo, uma paráfrase, está fazendo uma parábola de quão radical deve ser o tratamento com o pecado. Óbvio que não é literal, até porque Jesus mesmo não orientou nenhuma outra vez que um dos seus discípulos cortasse a sua mão, que cortia, arrancasse seus olhos. De forma nenhuma, Jesus sempre tratou com o coração, lidando com o problema interno do pecado, mostrando que se o pecador quisesse parar de vez de pecar, só existiam duas possibilidades. Ou ele morria, onde a vida dele para de pecar, ou ele morre e vai para o céu, onde o pecado também é tirado. Não tem como nós abandonarmos o pecado se nós não enxergarmos ele desta forma radical. Agora, comenta aqui embaixo se tu quer que eu te ensine esse trecho da Escritura. Eu ensinei o Sermão do Monte toda uma vez na igreja, e esse trecho da Escritura é muito importante para entender a radicalidade do pecado. Se tu quiser uma aula só sobre esse texto aqui, eu posso explicar o que Jesus quis dizer exatamente nesse texto, tá bom? Não esquece de comentar. Vamos lá. O que a Bíblia, que é a nossa maior autoridade, tem a dizer a respeito de si mesmo? Esse é o ponto que nós precisamos entender. Primeiro de tudo, 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, Deus ele sopra. A palavra aqui no grego é theopneumatos. Deus sopra sobre os homens as suas palavras. É como se o próprio Deus estivesse falando, da sua boca saísse ar. Toda a Escritura é a voz de Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Salmo 119, versículo 160 vai dizer assim: a soma da tua palavra é verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Então toda a Escritura, a soma da tua palavra é verdade. Toda a Escritura é verdadeira, toda ela deve ser levada a sério, não somente algumas partes, mas é óbvio que deve ser interpretado, entendido conforme o seu contexto. Fica claro isso. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra é o padrão da verdade segundo o próprio Jesus. E é a palavra pelo verdadeira que nos santifica de todo erro. Ela, na verdade correta, santifica aqueles que estão errados. Então, vamos lá. Dizer que a Bíblia não deve ser levada a sério é, no mínimo dos mínimos, uma incompreensão, para não dizer um mau caratismo. Deus deve ser levado a sério. E se Deus é justo, é fiel e verdadeiro, a palavra dele é fiel e verdadeira. Nós não podemos cair nessas conversas desses teólogos que estão flertando com o liberalismo em dizer que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus e que algumas partes são palavra de Deus e outras não são. Como diziam os liberais, aquilo que transforma a tua vida é a palavra de Deus e aquilo que não transforma é a letra morta. Mas não é isso. A palavra de Deus é do início, onde diz, no início Deus criou, até quando diz amém no final de Apocalipse, toda ela é real. Eu quero perguntar pra ti, se você crê que a Bíblia é verdade, curta esse vídeo. Só se você crer que a Bíblia é verdade, curta esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas saibam a verdade sobre a Escritura e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho para notificações. Ah, e aqui embaixo tem os meus links, onde eu tenho um e-book gratuito, tem cursos meus e você pode ofertar na minha vida se você sentir assim que deve fazer, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Valeu!